Olá, pessoal. Nós estamos aqui para falar da campanha contra a farra das emendas parlamentares. Elas simplesmente degradam o parlamento, porque ao invés de servir as políticas públicas de saúde, de educação, de transporte, de moradia, elas servem para o toma lá da cá entre parlamentares, prefeitos, caciques políticos, aproveitando o dinheiro público para se reeleger e ainda levar, nessa troca com prefeitos, possivelmente uma caixinha para a campanha. Isso é uma vergonha. Eu estou no Congresso há muito tempo e digo a vocês o seguinte: o que aconteceu com as emendas parlamentares foi algo que tinha uma legitimidade inicial, né, que eram as emendas impositivas, lá em 2015. O que era uma emenda impositiva? Porque o parlamentar fazia uma emenda, ou várias emendas, entende? Mas o governo era seletivo, os governos, vou falando melhor. Então, sem dúvida, tinha deputado que dormia nos ministérios para aprovar emendas e ficava meio refém. Então eles resolveram fazer isso. Só que nós sempre defendemos lá que nem devia ter emenda parlamentar, devia ter um planejamento central do orçamento, entende? E um orçamento participativo, nacional, estadual, municipal, onde se discutiria com a população, entende? Com as entidades e tal, como melhorar o atendimento das políticas públicas e a definição de prioridades. Um parlamentar individualmente recebia de 7 a 8 milhões de reais, né? O que aconteceu de lá para cá, que coincide com o golpe institucional contra Dilma Rousseff, entende? O golpe de Temer, né? E, mais do que isso, a ascensão da extrema-direita e de Bolsonaro, que entregou o orçamento ao chefe do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, no caso, o deputado Arthur Lira. Por quê? Porque o que o Bolsonaro queria era só uma coisa: eu quero me perpetuar no poder, eu vou ficar de qualquer jeito, até dando golpe de Estado, eu entrego o orçamento para vocês. O que eles fizeram? Nesses anos, cada parlamentar está recebendo hoje até 52 milhões de reais. É uma fortuna, somando tudo que se gasta com emendas parlamentares na Câmara e no Senado, nós temos 60 bilhões de reais, que corresponde a mais de um quarto da receita corrente líquida. O que é isso? É o que o governo pode gastar livremente para investimentos ou então para socorrer desastres naturais, como aconteceu no Rio Grande do Sul e outros estados, queimadas na Amazônia e no Pantanal. Isso tudo mostra o seguinte: os caciques, ou seja, os donos de partido, ou aqueles que ocupam cargo de poder no Congresso Nacional, ganham muito mais. O Arthur Lira, entende? O Alcolumbre, eles chegam a ganhar 500 milhões, entende? 1 bilhão de reais, entende? Porque a concentração é enorme. E aí eles foram criando, além das emendas individuais, eles criaram as emendas de comissões permanentes e as emendas de bancadas por Estado. Isso vai representar, como eu disse, mais de 60 bilhões de reais. O pessoal, entende, diante da falta total de transparência e da maracutaia das emendas de relator, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade para anular esse tipo de orçamento secreto, ou seja, a falta total de transparência e rastreabilidade. A ministra Rosa Weber foi a relatora, ela pensou muito e ela bateu o martelo: vamos acabar com o orçamento secreto. E acabou, chocou a maioria parlamentar, que depende disso para se reeleger e só quer usar o dinheiro público para mais corrupção, entende? E anular e botar chantagem no governo federal. O que ocorreu é que
eles simplesmente desrespeitaram a decisão do Supremo Tribunal Federal, simplesmente ignorando a decisão judicial. O que acontece? Daí em diante, é um cabo de guerra. Então, eles arrumaram jeitos de fugir da rastreabilidade, entende? De fugir da transparência política, criaram órgãos intermediários para mandar para os estados o dinheiro público e assim por diante. E é por isso que hoje as emendas impositivas somam tal quantia que tornam o parlamento autônomo em relação ao executivo. Ele não quer mais discutir com o executivo, ele tem 60 bilhões, entende, para levar e para garantir a sua reeleição. Como que funciona essa garantia? Ele manda uma emenda para lá, que é uma obra pública, ele vai lá inaugurar a obra pública, ele é recebido no município com foguetório, palanque, prefeito, e o que acontece? O prefeito recebe e depois ele vai se responsabilizar também pela eleição do deputado. É isso que ocorre. Então, além de não ter transparência na obra, né, nós temos ali o seguinte, o compromisso da reeleição do deputado, ou seja, um toma lá da cá, escárnio, de escândalo de serviço público. E por isso, nós fomos contra, o pessoal entrou com uma outra ação direta de inconstitucionalidade para manter a decisão da Rosa Weber e para garantir que esse sistema acabasse. A emenda de relator acabou, eles vieram com novidades. Quais são as novidades? Entende? A emenda PIX é de fundo a fundo. Sai do governo federal, vai direto para o município, não precisa explicitar qual é a obra, os ministérios não pedem mais para verificar a viabilidade econômica e a fiscalização dessa obra. É isso que acontece. Então nós tivemos casos em que um relator que tinha uma mãe prefeita convidou mais 30 prefeitos lá no Ceará, entende? Sabe para quê? Levar 30 tratores, um para cada cidade, e o deputado foi lá inaugurar conjuntamente a obra, ou seja, ele já saiu eleito de lá. Então, o que acontece? Partidos do Centrão e do bolsonarismo chantageiam o governo, não deixam votar projetos de interesse público lá, para que as emendas sejam imediatamente liberadas e em primeiro lugar para eles. Entende? Porque eles é que formam a maioria do Congresso Nacional. Isso é uma degradação da vida institucional brasileira. Isso é um assalto aos cofres públicos. Por isso, nós entendemos que se o parlamentar quer levar uma emenda para a cidade, que é o nosso caso, é você mandar para instituições públicas que já são fiscalizadas. Hospitais, entende? Institutos federais, universidades públicas, tá? Não tem como roubar aí, está tudo sob controle do Tribunal de Contas e assim por diante. Já a questão das prefeituras e de determinadas entidades controladas até por familiares de deputados, entende? Eles levam o dinheiro por baixo para financiar a própria campanha. Isso é um escárnio, é uma vergonha. Por isso, tem que acabar com esse sistema de emendas PIX e outras picaretagens, inclusive o fortalecimento do caciquismo, ou seja, os líderes são líderes para isso. O cara quer ser presidente da comissão para isso, ele quer presidir uma relatoria para isso. Então, tudo está voltado a que ele tenha a maior soma de verbas de dinheiro público para garantir a sua reeleição. Por isso, nós entendemos que é fundamental, entende, que o povo fiscalize, controle, mas mais do que isso, a palavra rastreabilidade das emendas é fundamental. Ou seja, você tem que saber quanto foi, para onde foi, que obra foi e como ela foi fiscalizada. Porque aí você pode, inclusive, fazer a denúncia do escândalo e até processar criminalmente tanto o parlamentar como o prefeito, por exemplo. Então, nós corremos o risco de ter emendas que estão sendo enviadas para as cidades para fazer, sabe o quê?
pagar show de cantores sertanejos, na maioria das vezes, gente. Veja, a cidade às vezes empenha 20% do orçamento num show que vai agregar milhares de pessoas, particularmente na época pré-eleitoral. Então nós temos que ter clareza que a rastreabilidade é fundamental. A outra é a transparência. O ministro Flávio Dino está indo para cima para que expliquem detalhadamente para que serve a emenda, como chegou lá, entende? Quando ela vai ser concluída e a fiscalização e controle da sociedade civil. É por isso que a degradação, o desgaste do parlamento brasileiro com essa questão é muito grande. Mas os fisiológicos, os clientelistas e corruptos não ligam para isso. Eles vão dizer que, como o Arthur Lira disse, entende? Que eles sabem escolher melhor as emendas, e porque eles sabem o que o povo quer. Eles não sabem o que o povo quer. Eles querem dizer o seguinte: nós sabemos a sensibilidade da cidade. Mentira! Isso aí é uma criação, é uma fantasia. Isso vai dar voto para ele. Pode não estar em ordem de prioridade nenhuma. Por exemplo, a expansão da rede pública de ensino, a UBS que é necessária, onde ela é mais necessária, entende? O gasto é com custeio? Não. O gasto é com prédios? Isso tudo precisa ter transparência. É por isso que nós resolvemos fazer esta campanha de esclarecimento público, porque vem um escândalo, volta um escândalo, as pessoas esquecem e vai chegar novamente o processo eleitoral e nós tenhamos sempre aquela frase do Ulisses Guimarães na cabeça: se você acha esse Congresso ruim, espere o próximo, porque nós continuamos nessa roda viva, ou seja, deputado que não frequenta plenário, que não fala em tribuna, que não apresenta propostas, entende? Mas na hora H, o sumido aparece reeleito. Ele aparece reeleito porque tem alguém trabalhando por ele com dinheiro público. Então, isso precisa acabar. Transparência, rastreabilidade e também cortar, entendeu? Cortar, essa é a palavra. Esse 1/4 do dinheiro que vai para investimentos e para propostas que socorrem a população é muito dinheiro. Isso precisa ser reduzido. Esse aumento só mostra que figuras que hoje dominam o parlamento querem, na verdade, um semipresidencialismo que nós acusamos. A lógica do semipresidencialismo, tirar poder do poder executivo, planejar, é impossível. Então, eu queria dizer a vocês, sim, quando lançamos essa campanha contra a farra das emendas parlamentares, nós estamos dizendo à população: você pode acompanhar, você pode incidir, você pode influir nessa questão e denunciar parlamentares que estão lá só para saquear o tesouro e o dinheiro público. Por isso, é muito importante que você participe dessa campanha, mobilize, passe adiante para que a gente possa acabar com a farra das emendas parlamentares.